Estou eu aqui. André, eita, não, é porque travou o meu celular, e aí eu não entrei em contato. Aí, obrigado aí a Ana que entrou aí, a Nazaré, Rocha, o Estevão. Tô Opa, vendo aí Nazaré é as minha pessoas que mãe. estão entrando. A Nazaré é sua mãe, é? É minha mãe, está lá no Ah, Guarujá. isso, que bom, ela tá te assistindo, né? Muito bom mesmo. Conhecer um pouco mais das Então, tá constelações. bom. Então, se apresente um pouco aí, André, para as pessoas que não conhecem você. Então, para quem não me conhece, meu nome é André Luiz Rocha. Por incrível que pareça, a minha primeira formação é em engenharia mecânica com ênfase em aeronaves. Sou engenheiro mecânico aeronáutico. Mas na faculdade tinha uma coisa interessante, que eu observei que os engenheiros, eles têm um hábito muito chato, do meu ponto de vista. Cara, eles falam de tudo, têm resposta para tudo, de qualquer que seja o assunto, né? Mesmo não tendo estudado. Aí eu falei assim, eu não quero ser assim não, eu vou estudar. E aí eu busquei formação, além das exatas, em humanas e biológicas também. E na área de humanas, entre outras coisas, né, programação neurolinguística, e agora, né, me formei constelador, né? Então, esse é um resuminho. Sou engenheiro mecânico que gosta de gente. E hoje sou Sim. constelador familiar também, né? Ok. E para aqueles que não me conhecem, eu sou psicólogo clínico e, além de psicólogo clínico, eu sou constelador familiar. E, além de Desculpa. constelador, eu estou numa formação em videocodagem e informação. Ok? Estou entrando no segundo ano. E aqui hoje, a nossa live vai nós vamos falar sobre a história de Bert Hellinger, o criador das constelações familiares. Que a gente fala tanto das constelações familiares e a gente não fala do seu fundador, daquele que criou. E aqui eu gostaria de fazer, é por isso que eu pensei em fazer a live uma forma de homenageá-los também, né? Sabe tudo das constelações, mas a gente não sabe daquele que criou. E aí, André, em cima da autobiografia do livro que você acabou de ler e tudo, como foi para você a leitura desse livro? Sobre a autobiografia, a biografia do Harry. Então realmente foi abriu muito mais o entendimento do que são as constelações familiares e aumentou muito o reconhecimento do valor que elas têm. Porque a vida do Bert Hellinger é impressionante. É impressionante. E a gente vê, ele relata, né, o quanto que a constelação foi útil e valiosa na vida dele para ele chegar no ponto em que chegou. E qual é o ponto que ele chegou? Ele chegou no ponto de ser uma pessoa que contribuiu para a melhoria da vida de muitas famílias e muitas pessoas em diversas partes do mundo, né? E continua contribuindo. Eu lembro, André, que ele não sabe o Hellinger é alemão. Eu lembro que anteriormente, lá na Alemanha, queria que as constelações ficassem só com os psicólogos, né? E o Hellinger disse, Certo. não, se ficar só com os psicólogos, vai demorar a crescer isso. E eu quero que isso cresça rapidamente no mundo todo. Porque ele viu a abrangência do trabalho que ele estava percebendo. Então, eu quero que isso chegue a todos com mais rapidez possível. E agora a gente entende por que não ficou só com os psicólogos. Lógico que eu sou psicólogo e sou constelador, mas as pessoas sabem que não precisa ser psicólogo para ser um constelador. E aí também está a diferença, né? A diferença que eu estou vendo não é de forma negativa nem positiva, porque dá uma Isso. oportunidade para aqueles que querem ser terapeuta integrativos, né? Que não deu para ser Sim. psicólogo. Como é que é isso para você? Você foi Então, isso, engenheiro, né? ainda sou, né? Ainda trabalho como engenheiro também. Aliás, você é E, engenheiro, né? E um engenheiro que sim, tornou-se um terapeuta integrativo. sim. Então, acabo exercendo também, né? Esse área lado terapeuta, né? E, e realmente, né? É uma oportunidade que as constelações permitem, né?
Se isso vai ser bom ou não, são as pessoas que passam por constelação comigo é que vão poder dizer, né? Então não sou eu que vou dizer se isso está sendo bom ou não. Para mim está sendo útil porque está permitindo enxergar as pessoas e os acontecimentos humanos, né, da sociedade de uma forma bem melhor, né? Bem melhor, mais integrada, né? E esse foi um dos objetivos do Bert Hellinger, como você mencionou, né? Ele relata, né, que no início que as constelações familiares surgiram, né, muito da dedicação que ele deu a dinâmicas de grupo. E no início ele achava que elas seriam aplicáveis apenas a psicólogos, a quem fosse fazer terapia, aplicáveis a pessoas que estavam com algum distúrbio mental. Mas logo em seguida ele percebeu que isso era muito mais abrangente e que realmente poderia ser útil para várias pessoas. Tanto é que ele não chama as constelações familiares de um procedimento terapêutico. Ele considera como sendo uma ajuda à vida, né? E foi interessante a forma, como com esse desejo que ele tinha de que isso crescesse muito, porque isso aconteceu de uma forma surpreendente para ele. Teve um evento na Alemanha que ele marcou para 35 pessoas, um workshop, uma constelação. E após uma palestra que ele tinha ministrado, acabou que foram 350 pessoas inscritas, 10 vezes mais. E ele, na hora, pensou o quê? Ele falou, não estava preparado para isso, mas ele falou, ninguém será excluído. Farei com os 350. E ele fez, gostou muito do resultado, o resultado foi positivo, de verdade, e a partir daí começou a fazer constelações com grupos de 300, 500 pessoas, né? Ele chegou a fazer um com mais de 500, mas aí ele percebeu que acima de 500 já não essas pessoas, além dos 500, não se beneficiavam tanto. Então ele limitou em grupos de 500. E foi uma coisa que ele não tinha planejado, não esperava, a vida puxou isso dele, e esse atendimento de grandes grupos foi o que proporcionou um rápido e amplo crescimento das constelações familiares. Peguei o gancho do que você falou. Sim, ok, ótimo isso. Eu participei com ele em Água de Lindóia, nós éramos mais ou menos 300 a 400 pessoas na época, lá em Água de Lindóia, que eu fiz um curso ao vivo realmente com o Nando. E eu vi que aquela quantidade de pessoas, para mim, foi altamente suficiente, foi muito gratificante para mim. Embora que a gente ache que 300 pessoas, com 400 pessoas, a gente não vai aprender nada. Eu aprendi muito e muito com isso. Agora, quando você falou quando fala de Hitler, que fala porque o Hitler é como se fosse um excluído, e às vezes o Hegel foi criticado por isso, como você pode abordar, ampliar mais um pouco sobre isso, que as pessoas possam entender melhor isso? Porque o Hitler como se fosse um aspecto do mal, e esse aspecto do mal não pode ser incluído. Certo. Então, para quem não sabe, né, entre outras coisas, bom, pegando um pouquinho do gancho da história, uma curiosidade, né, muitos sabem que Bert Hellinger já foi padre e foi missionário católico lá na África. Antes de ser padre, ele foi convocado pelo exército alemão na Segunda Guerra Mundial e ele esteve na linha de frente durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiu sobreviver ileso, né, a todo aquele combate. Chegou a ser prisioneiro dos americanos, depois que os americanos venceram lá o fronte no qual ele estava, né, e ele fugiu da prisão. Então, isso assim, é um detalhe. E eu acho que é legal contar, para chegar no ponto, eu vou contar essa parte para as pessoas compreenderem o valor do que ele fez com relação ao Hitler, que eu vou chegar lá. A família dele e ele eram contrárias, como ele coloca no livro, né, ao nacional-socialismo, que é o partido do Hitler. Era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, alemães, né? Então, pela família ser contrária, o Bert Hellinger foi convocado para o exército, mas ele era classificado como potencial inimigo da nação. E essa classificação significava o seguinte: se a Alemanha vencesse a guerra, ele seria morto, porque ele era um potencial inimigo. Então,
essas pessoas... Então, isso é só para entender o nível que ele estava. Ele era contrário, teve que lutar junto lá no exército, sabendo que se vencesse a guerra seria morto pelo próprio exército no qual ele estava lutando, né? E depois que ele foi ser padre. E aí aconteceu que, já avançado, as constelações familiares já estavam conhecidas em vários lugares, e ele chegou usando aquilo que ele constatou na constelação familiar, que a inclusão das pessoas, ele fez grande trabalho com judeus para incluir, né? E ele chegou a escrever uma carta pública na qual ele reconheceu Hitler como um ser humano comum e ele se colocou como igual a Hitler. Na carta ele fala, eu sou como você é como eu, nós somos comuns, somos humanos comuns, né? E essa carta é bem abrangente, é muito legal, né? Mas ela gerou uma polêmica muito grande, porque para muitas pessoas era inadmissível considerar Hitler um ser humano comum. E era inadmissível se colocar no mesmo nível de Hitler e, consequentemente, colocar Hitler no mesmo nível nosso. E então isso gerou uma reação forte, né? Algumas pessoas da terapia sistêmica, não era constelação sistêmica, né? Mas da terapia sistêmica, eles chegaram a publicar cartas abertas repudiando e informando que embora tenham utilizado conhecimentos divulgados por Bert Hellinger até então, esta carta que ele publicou com relação a Hitler desmerecia tudo o que ele tinha publicado anteriormente. Então, dali em diante, eles iriam simplesmente não utilizariam mais nada proveniente de Bert Hellinger, nem do futuro, nem do passado. Eliminaram o Bert Hellinger, né, daquela história. E isso houve um baque. Muitas pessoas pararam de seguir Bert Hellinger, né? A adesão à constelação familiar na Alemanha caiu muito, muito. E foi interessante que Bert Hellinger não se dedicou a se defender dessas cartas públicas. Algumas pessoas que já eram consteladoras, né, publicaram cartas defendendo as constelações familiares e defendendo, né, aquela opinião. E para piorar, entre aspas, a situação, né, acabou que o Bert Hellinger alugou para fazer lá seus eventos, né, na Alemanha, um espaço que era utilizado pelo Hitler, né? Então, isso gerou um baque muito grande na Alemanha, reduziu muito a adesão à constelação familiar, que, entretanto, fez com que o foco de Bert Hellinger se virasse para o exterior. E, curiosamente, a maior força que ele recebeu no início deste momento, né, após esse momento, a maior força que ele recebeu para expandir as constelações familiares mais ainda, que elas já estavam no exterior, mas para expandir mais ainda, foram de judeus no exterior. No livro ele até cita o nome de um judeu lá de Nova York, que foi uma força muito grande para a expansão das constelações dos Estados Unidos. Então, aquilo meio que fecha e comprova o que ele fala, né? Que quando a gente inclui os excluídos, né, o sistema todo entra em harmonia e avança para a vida, né? Ele incluiu Hitler, e aí quem acolheu ele e deu força para ele no exterior foram os judeus. Legal isso, eu achei muito, né, interessante. Por isso que é importante que, que a gente não quer dar lugar para os perpetradores, para os algozes, né, da nossa família, né? E quando nós damos esse lugar para os algozes, que isso fica como exemplo para nós, para aquelas pessoas difíceis do nosso sistema familiar, para aquelas pessoas que foram assassinas, né? Assassinaram, que mataram, aquelas que roubaram, aquelas que saem do padrão moral da nossa sociedade. E a gente dá um lugar para elas. E quando a gente dá um lugar para essas pessoas, isso nos fortalece. Cresce o nosso sistema familiar. E quanto mais inclusão a gente faz, mais melhora o nosso sistema. Quanto mais excluído se tem, pior é o nosso sistema. Então, é um trabalho que a gente vai fazer durante a nossa existência, não é? Sim. André. Agora, eu gostaria que você colocasse essa coisa da autobiografia e autoterapia. Eu achei interessante isso. Como é que eu estou fazendo uma autobiografia ao mesmo tempo
Eu estou fazendo autoterapia. Essa foi uma coisa que eu achei muito interessante do livro, né? Porque é uma autobiografia. Então, foi o próprio Bert Hellinger, ele contou com a ajuda, né, de uma escritora para fazer a sua biografia, para escrever. E eles também chamaram um terapeuta, amigo, né, de Bert Hellinger, que foi muito importante para ajudá-lo a resgatar detalhes e memórias importantes da infância, da juventude, né, do passado, vamos dizer assim, e que foram significativas. Que Bert Hellinger declara no início do livro que ele tinha dificuldade, às vezes, de relembrar coisas, porque para ele já tinha incluído tudo que havia para ser incluído, já tinha perdoado tudo que havia para ser perdoado, né? E esse terapeuta ajudou muito nisso. E foi interessante que aí, quando ele resgatava alguns detalhes do passado, que percebia alguma reação, né? Eu vou falar desconfortável, né? Por exemplo, um caso que ele citou que de vez em quando dava uma tristeza muito grande nele, um desânimo, né? Então, quando acontecia alguma reação assim, a Sophie, que é esposa dele, né, nessa época, chamava ele e falava, vamos constelar isso? Então, ao escrever a sua autobiografia, ele acabou também tendo acesso a algumas coisas que acabou sendo assunto de constelação dele mesmo, né? E que resolveram, como ele mesmo coloca no livro, né? Então, essa tristeza muito grande que tinha é porque ele ainda não tinha tomado, né? Aceitado a mãe como ela era mesmo, né? Porque ele se achava, ele considerava que o irmão mais velho dele era o filho predileto da mãe. A mãe tinha preferência pelo irmão mais velho, então ele se achava meio que rejeitado. E isso acabava gerando essa tristeza, esse desânimo, essa perda de força que acontecia, né? E foi interessante que daí na constelação que foi feita, neste caso específico, né, foram colocadas 3 representantes. Uma representava a mãe ideal dele, aquela que ele considerava a mãe ideal. Outra pessoa representava a mãe imperfeita, totalmente imperfeita, né? Todos os defeitos da mãe, vamos dizer assim. E uma terceira pessoa que representava a mãe real, a mãe dele que ele teve. E na constelação, as 3 se deram as mãos, vamos dizer assim, né? E se integraram. E ele se integrou com as 3, aceitando o ideal de mãe que ele tem, toda a imperfeição de mãe, na mãe real e aceitando a mãe real como ela era, né? E aí acabaram-se esses desânimos, essas fraquezas, né? Essas tristezas que ocorriam. André, quando ele fala que a gente sabe que os alemães são mais rígidos, ele também teve um pai rígido, um pai severo, duro com ele. Como foi essa experiência do Hellinger em relação ao pai dele? Qual foi a sacada do Hellinger aí? Ele fala disso, é interessante, juntando com a questão da autobiografia terapêutica, né? O livro da autobiografia de Hellinger, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, é uma sequência que segue as ordens do amor, as 3 ordens do amor. Então, quando a gente vai lendo o livro, é impressionante como a gente vai passando por um processo, parece que a gente está passando por um processo terapêutico também. A gente vai se harmonizando, se sentindo melhor. E algumas coisas acabam sendo curadas, né, dentro de nós. Então, ele começa o livro honrando pai e mãe. Então, ele dedica uma parte grande para a mãe, ao falar do pai, é uma parte menor. Porém, é muito importante que ele menciona que estava conversando com um amigo, terapeuta, e falando, né, o tanto que o pai dele havia sido muito rígido, muito rigoroso, muito, sei lá, muito opressor do ponto de vista dele. E ao relatar tudo, o amigo simplesmente falou para ele, mas você é um homem forte, não é? Quando o amigo falou isso, caiu a ficha dele. E ele reconheceu o valor que tudo aquilo teve na vida dele. Então, independentemente dele aprovar ou reprovar, o pai, sendo do jeito que foi, proporcionou como resultado o filho forte, o homem forte que Bert Hellinger foi. Então, nesse também foi a hora que ele tomou para valer o pai como o pai era, né? Tá.
Ok, agora todo mundo a gente sabe que tem o preconceito de a pessoa estar no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento, e todos sabem que o Halle casou duas vezes, né? Ele teve o primeiro Certo. casamento e depois teve o seu segundo. Como foi para ele isso, essa experiência do primeiro casamento e do segundo? O primeiro casamento foi com, o nome da esposa era Herta, eu acho que é assim que se pronuncia, e foi interessante que ele já havia, obviamente, né, deixado de ser padre, porém ele aplicava as dinâmicas de grupo em vários locais, inclusive em algumas instituições católicas. E nisso ele conheceu uma freira, a Herta, que era freira na época. E teve uma participação muito boa, muito positiva, eles conversavam muito sobre o que acontecia nas dinâmicas de grupo. E acabou que ela deixou, né, também a igreja e os dois se casaram. Então foi uma coisa estranha, como ele menciona no início, que na juventude ele havia estudado num colégio católico que havia separação de meninos e meninas. Então o convívio dele era com meninos. E depois ele virou soldado do exército, depois ele foi virar padre. Então a vida dele tinha convivido com homens. Então ele não sabia nem como era, né, conviver com mulher, né? Mas acabou sentindo aquela força de amor e se casaram. E ficaram 30 anos casados, aproximadamente. Ela não era mais freira, mas continuava se dedicando muito para a igreja. E ele começou a se dedicar muito para as constelações, ele foi vendo os frutos, ele viu que aquele era o caminho dele, né? E ela não se dedicou tanto. No início, ela até chegou a participar, mas depois ela ficou mais dedicada à igreja e não participou muito. E ele relata que, neste caso, não havendo essa parceria no propósito, isso foi acabando gerando um distanciamento entre eles. E, de certa forma, ela, acho que meio que para compensar o distanciamento, se dedicava mais ainda à igreja. E isso só aumentou bastante o distanciamento, até chegar a um ponto que realmente havia um abismo entre eles. E nesta época, ele já com as constelações bem avançadas, havia uma pessoa que frequentava bastante as constelações, que é a Sophie, e ela fazia perguntas depois, ia tirar dúvidas, ia buscar esclarecimentos. Ela se interessou muito pelas constelações e para aprender aquilo. E acabou que eles mantiveram contato, ela mandava perguntas para ele, né, cartas, perguntando coisas sobre a constelação, e isso foi gerando um vínculo que chegou num ponto que acho que havia realmente um amor, porém, como ele menciona, para Sophie era inconcebível e inadmissível se relacionar com um homem casado. E aí foi o momento que ele reconheceu que realmente o abismo que havia no próprio casamento já era irreparável e que a melhor solução, a única solução para que eles pudessem prosseguir bem para a vida, né, era a separação. Foi um baque para a primeira esposa, mas foi o que aconteceu e ele acabou, depois disso, se casando com a Sophie. E isso deu uma força muito grande, porque a Sophie se dedicou de corpo e alma para as constelações familiares. Então, ela realmente foi uma parceira, assim, carne e osso, né, junto com ele, né? E contribuiu muito. Então, graças a muitas outras... Ela já vinha de uma formação grande na área de questões da alma, né? Questões espirituais, de evolução espiritual, né? E, então, ela trouxe muita contribuição nas discussões com Bert Hellinger, e permitiu, como ele mesmo fala, ele abrir mais a visão dele e, inclusive, chegar a reconhecer um novo movimento, vou falar assim, um novo movimento, que se tornaram as novas constelações, como ele mesmo chamou, né? Então, a Sophie foi uma contribuição muito grande para ele e para as constelações. Houve o preconceito. Sim. Houve o preconceito. Então, muitas pessoas deixaram de segui-lo quando ele se separou, né, da primeira esposa e se casou com uma segunda. Muitas pessoas deixaram ele ao ver, entre aspas, a interferência da Sophie nas constelações, porque o que acontecia no início? Ele queria muito a opinião dela em muitos momentos. Então, eles tinham combinado um sinal. Quando ele fazia esse sinal para ela, ela sabia que ele estava chamando ela para vir, estava chamando, né, para vir e dar a contribuição, a opinião dela. Mas as outras pessoas não sabiam desse sinal.
Então as outras pessoas achavam que no meio da constelação a Sophie levantava e ia lá e intervia. E às vezes intervia de uma forma que eles consideravam que era diferente, ao contrário ao que o Bert Hellinger vinha praticando, né, e fazendo, ao que o Bert Hellinger normalmente faria. E isso começou a gerar um desconforto, e muitas pessoas achavam que ela estava interferindo, o Bert estava permitindo e saía. E eu presenciei isso claramente quando ele teve em Água de Lindóia, em 2007, entendeu? E que era um curso de uma semana, entendeu? Não foi um workshop, foi um curso mesmo durante uma semana. E aí, a Sophie realmente fazia as intervenções na constelação dele. Quando era dela, ele não mexia em nada, ele deixava ela solta. E as pessoas realmente ficavam com raiva. Na hora dos intervalos, as pessoas ficavam chateadas. Por que ele deixou que ela entrasse na constelação dele? As pessoas achavam que ela é que se metia, não era autorizada por ele. E na realidade havia uma autorização dele para isso. Tá? Mas as pessoas não entendiam. Queria que a constelação começasse com ele e terminasse com ele. Ok. Havia e agora, mais uma autorização. Ele chamava, né? Ele dava um sinal para ela. Admirava, e todo mundo percebia que tinha uma admiração dele em relação a ela quando ela entrava nas constelações. A gente percebia isso claramente. Entendeu? Certo. Então, como foi importante isso aí, né? A gente... É porque quando uma pessoa casa, se separa por motivo A e B, o preconceito a gente deixou. E ele, como cara que vinha das constelações familiares, como que pode deixar um casamento? As pessoas questionavam isso, tá? No segundo casamento. Por que ele não conseguiu, tipo assim, reparar o casamento dele? Por que ele não conseguiu salvar o casamento dele? E aí vem as dúvidas, né, das pessoas por preconceito isso. Como se tem que casar uma vez e tem que ser eternamente. E vai ter sempre uma justificativa para o final, e aí quando se acha isso, salva o casamento. Alguns sim, outros não. Porque a missão, às vezes, termina ali. E é interessante quando você coloca essa questão dele com ela, e vê que ela tinha uma compensação, não é que ela fazia? Ele ia para um lado e ela compensava com o outro, que foi freira. Aí ela estava fazendo o trabalho da igreja, né? E ele cada vez mais para o mundo das constelações. Como é que é isso aí, André? Então, ele até menciona bastante, né, a causa disso do ponto de vista da constelação, né? Então, ele vê realmente essa importância que há para que um casal seja um casal, de um dar força ao outro, né? E dessa participação conjunta, né? De um junto ao outro. No caso das constelações, ele coloca isso com bastante delicadeza, eu vou falar assim, no livro, né? E aquela questão que ainda muitos veem com preconceito hoje, a questão de o homem ser o cabeça da família. Não vamos confundir isso com o homem ser quem manda. É diferente. Até ele coloca, o fato de o homem ser o cabeça da família faz com que o homem deva servir à mulher. Então, eu já coloco isso aqui para colocar quebrar, de repente, algum eventual preconceito, né? Mas essa questão da posição que ele constata, uma coisa importante para quem talvez não tenha muito contato com a constelação familiar ela não é uma teoria que foi elaborada por Bert Hellinger. É uma constatação do que acontece na realidade. Então, o que ele observou na realidade? A maioria absoluta dos casamentos, onde o homem estava no papel de cabeça da família, a mulher no papel de conselheira, apoiando ali, esses casamentos ganharam muita força, esses casais evoluíram muito bem na vida, né? Como casal. Então, o amor entre eles, a cumplicidade entre eles crescia muito mais, né? E a família crescia mais fortalecida. E nos casos em que na constelação mostrou que, de repente, o homem não estava no lugar de cabeça da família, esse lugar estava ocupado. Então, na constelação, quando o homem estava à esquerda da mulher e a mulher à direita do homem, normalmente os homens se sentiam pequenos, menores, e acabavam
buscando uma compensação disso fora do casamento. Então, isso vai colocando de uma forma bem longa para ir preparando o terreno, né? Mas a importância de o casal, né? Cada um estar no seu lugar, somando força como casal, né? Um dando força para o outro, um participando, né? E a importância da mulher participar no propósito de vida do marido também, né? Para que o casal se fortaleça. E ele menciona um pouco isso como sendo uma parte dos acontecimentos que tiveram o desfecho de se terminar o primeiro casamento, né? É porque, na realidade, para que aqueles que... O Helg, como diz, não é uma teoria. O Helg não escrevia nada. Ele tinha uma pessoa que acompanhava, foi para os workshops dele e foi escrevendo os livros dele, entendeu? Sim. Que ele não... Aí eles foram copiando os workshops, tudo que acontecia nos workshops, então ele acabava escrevendo. E aí que tornou-se a teoria. Mas o Helg viu tudo isso na prática. E ele, André, dentro do livro, essa prática do Helg, ele trouxe para a vida dele o tempo todo? Como foi isso? Tá. Essa é uma das coisas que eu achei, no meu caso pessoal, o que eu mais gostei de ter lido o livro, né? Ele passou por muitas coisas, aprendeu muita coisa, estudou muita coisa diferente, mas chegou num ponto que ele começou a se direcionar, vamos dizer, exclusivamente para constelações familiares, e começou a agir na vida a partir daquilo que ele constatava nas constelações. Então ele observava um casal, o que fazia os casais, os melhores casais, como que estava na constelação. Os casais que não estavam certos, como estavam na constelação. E a partir do que ele constatava, ele seguia e aplicava na própria vida aquilo que a constelação mostrava que era o melhor. E ele foi se dedicando para isso. Então é muito interessante que essa dedicação fez com que ele chegasse, eu vou falar assim, numa pureza da constelação familiar. Então a vida de Bert Hellinger foi conduzida de tal forma que os frutos que ele colheu e a forma como a vida aconteceu, pode-se dizer que são frutos puros de constelação familiar. Não é de interferência, de outra, isso é constelação, aquilo é outra coisa, não. Ele conduziu para uma pureza da constelação familiar. E isso é legal, porque e por ele ter escrito uma autobiografia, isso faz com que nós tenhamos essa referência, né, da pureza da constelação, o que ela proporciona. Então é legal, porque no final, quase no final, né, foi quando aconteceu aquela situação da carta para Hitler e tudo mais, é muito interessante que ele começa o livro honrando pai e mãe. Aí ele passa por Deus, passa por sucesso, passa por casamento, então, até chegar no final, onde ele inclui em sua vida e em sua autobiografia os inimigos, aquilo que normalmente a gente exclui, né? Então ele incluiu, e essa inclusão proporcionou um grande sucesso, né? Eu citei no início, não vou repetir a história, né? Os judeus ajudaram ele a levar a constelação familiar para várias partes do mundo, né? Então, todas aquelas pessoas que o criticaram, todas aquelas pessoas que condenaram de uma certa forma, ele botou todas essas pessoas no coração dele. Então, ele incluiu tudo, todos os inimigos dele. As pessoas que colocavam ele como inimigo, mas ele, em nenhum momento, considerou essas pessoas como inimigas. Isso. Fez a inclusão de cada um delas. Então, ele faz essa inclusão, ele se liberta, não se aprisiona nessas pessoas. Ele chega a um nível que a gente pode também aqui, gente, quem está nos assistindo, assim como o Helg chegou a esse ponto, a gente também pode chegar a esse ponto. Trazer a inclusão daquelas pessoas que a gente não gosta, por um motivo A ou B ou C. E incluir essas pessoas na nossa vida. E isso nos liberta. E que cada vez que a gente está indignado, chateado, magoado, ressentido com alguém, nós estamos aprisionados a ela. Então, tem uma frase aí que eu gosto muito, que aquilo que eu amo me liberta, aquilo que eu odeio me aprisiona. Então, a gente quer estar na liberdade ou na prisão? É uma grande questão. Se quiser estar na prisão, vamos entrar nos julgamentos, nas críticas, né? Onde o Helg não fez, ele tentou compreender todos e entender todos. Não é isso?
Isso. E aí Tem eu um, e gosto no de uma livro. coisa, André, quando ele diz eu não curo nada, né? Não Certo. existe, eu não sou curadeiro, eu não sou místico. Como é que é isso? Tá. Eu vou falar. Antes disso, eu vou só acrescentar um detalhe nessa questão do que eu amo, me liberta, né? Que ele menciona no livro. O grau de libertação que ele chegou foi tanto que ele, quando ele recebeu todas essas críticas, ele declara lá: eu não estou nem um pouco preocupado com o que falam ou deixam de falar de mim, e eu não estou preso a nenhuma crença, a nenhum dogma, a nada. Eu apenas constato e aplico. Aplico aquilo que eu Sim. constato que funciona. Então, isso é um grau de. Agora, Chegar num nível desse, sincero, é um grau de liberdade muito grande, né? agora, quando você me fala disso, eu queria que você ampliasse agora um pouco. Como padre, ele primeiro internalizou, primeiro, o do celibato, e depois ele externalizou. Como é que é isso? Dê uma ampliada aí. Tá. A questão do. O que, Quando ele sai do aprisionamento, quando ele sai de sim, dogma, que ele sai é. quando ele sai do dogma, das crenças, das limitações, de tudo que vem, ele se liberta Então, interiormente. E depois ele é, vai então, para o externo, onde ele deixa a igreja. Que ele diga, eu não isso. preciso mais dos dogmas. Então, durante a Aí ele vida de vai para a padre. autonomia dele, aí ele vai na autonomia dele, no adulto É, dele. isso é legal, porque daí, durante a vida de padre, quando ele estava como missionário na África do Sul, foi a época que o apartheid estava muito forte lá, e ele não concordava com o apartheid. E ele chegou a ser reitor, né, de uma escola, né, católica lá, e naquela escola, de certa forma, ele não seguia o apartheid, né? Ele promovia a integração de brancos e negros todos, né? Só que num determinado momento ele chegou a publicar uma carta, né, repudiando o apartheid, e aí ele recebeu uma carta, né, da igreja Católica, o bispo leu para ele, mas ele não sabe quem foi o autor da carta, onde tirava, né, várias funções dele e tirava ele daquela missão na África e acabou que ele retornou para a Alemanha. Então foi interessante que ele, embora estando na Igreja Católica, ele acaba não concordando, porque ele ficou na dúvida se a igreja estava apoiando o apartheid, se ela estava sendo só, entre aspas, politicamente correto, essa expressão eu estou colocando agora, mas se ela estava agindo meio para não contrariar o governo, e isso foi gerando um certo desconforto grande nele, que embora ele tenha voltado para a Alemanha, onde ele gostava muito, ele começou a não concordar com muitas coisas que aconteciam na época, né, posicionamento. E isso foi trabalhado dentro dele. Ele foi vendo que não era aquilo, ele foi percebendo que ele se sentia melhor com alguns posicionamentos próprios, até que chegou num ponto que ele se sentiu tão melhor nesse posicionamento que ele considera, que ele fala o seguinte, foi quando aconteceu a separação. E essa separação primeiro acontece interiormente, e ela ficou bem clara para ele, que ele viu que o caminho dele era outro, era diferente. E ele se sentia bem neste caminho. E era desconfortável pensar em negar este caminho para continuar naquilo que ele queria. Ele, desde criança, ele queria ser padre, né? Aí ele sentiu isso. E até que chegou num ponto que isso ficou tão confortável para ele, que se desligar da Igreja Católica foi leve. Foi leve. Ele simplesmente se desvinculou, cancelou lá seu compromisso, né, a promessa de fidelidade até o final da vida, né, e foi seguir o seu caminho, na época, se dedicando para as dinâmicas de grupo. Então, é interessante esse detalhe que ele menciona, que a separação, ela primeiro acontece interiormente. Primeiro acontece. Quando ela se externaliza, é porque ela já está consolidada dentro da pessoa. A separação de um caminho para outro caminho, é a separação como um todo, né? No geral. Uhum. Era mais ou menos Que esse todo rumo aqui era esse, porque é muito importante que a gente, na hora que nós somos presos a crenças religiosas, filosóficas, crenças que nos limitam ao nosso crescimento.
que dificulta a nossa ida para o nosso adulto, para a nossa autonomia, para a nossa autenticidade, para a nossa identidade, porque nós estamos aprisionados em algo, entendeu? E à medida que a gente vai se libertando dos dogmas, das crenças, a gente vai entrando naquilo que a gente quer, não aquilo que os outros querem que a gente seja. Nós não estamos presos a nada, nós estamos livres, seguindo. Tipo assim, nós estamos a serviço do mundo, a serviço do outro, mas sem essas amarras. E aí nós estamos na nossa autenticidade, aí é que a gente consegue ser útil ao outro, porque não estamos aprisionados, nós não estamos mais vinculados a nada, nós estamos na nossa pureza, na nossa mais essência, na, 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 no ingênuo, como a gente fala, mas com sabedoria, entendeu? E ele Ele chegou a menciona que isso, depois cada onde separou. ele chegou. Hein? Ele menciona, né, que depois que ele tomou essa decisão e que ele foi se dedicar para dentro do grupo, aí ele virou o padre que ele queria ser. Sim. Porque ele queria isso. Levar amor para as pessoas, levar melhoria de vida. Sim. Essa era a aspiração. E ele acreditou que como E padre ele talvez, faria isso. como padre, talvez ele não fosse atingir o que ele atingiu como um constelador, entendeu? Nas constelações, ele foi muito mais abrangente, que a constelação está no mundo todo. E ele conseguiu, com a autonomia dele, com a essência Isso. dele. E eu convido aqui cada um de nós, que a gente procure a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. Quem somos nós? Qual é o nosso papel aqui? E a gente procura a nossa essência, a nossa alma, para a gente dar. E aí nós vamos servir ao outro com aquilo que a gente é. E aí a gente pode cumprir a nossa missão. Para que a gente veio aqui? No mundo. Isso. Qual é o meu trabalho? Que nós estamos aqui para servir o outro. Mas de que maneira que eu posso servir? É só entrando, penetrando, aí nós vamos encontrar isso dentro de cada um de nós. Mas uma coisa para a gente fechar a live, uma coisa que eu acho interessante, que é aquela que eu não sou milagre, eu não sou um místico, Curador. eu não sou como é que se diz, um pai de santo, eu não sou nada disso. Eu quero que você falasse um pouco sobre isso. Isso é bem interessante, porque eu até recentemente já vi algumas postagens criticando, né? Eu vi alguns vídeos criticando a constelação familiar, né? Alegando que a constelação familiar, se tem uma pessoa doente em casa, aí um parente faz a constelação e aquele doente que está lá na casa se cura, e é curado, e coisas do tipo, né? Pessoas que nunca participaram, nunca viram e criticam, né? E, então, esse tipo de crítica já acontecia naquela época. Então, pessoas já falavam que a constelação familiar curava, né? Tem os dois lados, tanto a crítica quanto a intenção da procura. Algumas pessoas procuravam a constelação familiar para se curar, né? E ele mencionava o seguinte, que ele não curava ninguém. Não curava ninguém. O que ele faz é constelar, na época fazia a constelação familiar, era antes das novas constelações, né? Ele constelava e colocava a família de volta dentro ali das 3 ordens do amor, né? Então, a ordem do pertencimento, honrar pai e mãe, a equilíbrio de dar e receber, né? E a hierarquia, né? A hierarquia. Então, ele fazia isso. Fazendo isso, ele constatava que a cura acontecia por si mesmo, né? Então, o que ele fazia é colocar na ordem. E é interessante, que tem um capítulo do livro que ele fala da questão de doenças ligadas a essas desordens familiares, né? Mas ele deixa bem claro que ele não é curador. O que ele fazia é colocar a família de volta na ordem do amor, né? Na hierarquia, no equilíbrio da Agora, trazendo essa pessoa para a ordem do amor e ela vem se curar, ótimo. Mas às vezes é a morte que é a cura. E aí as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Ok, Sim. André. E a gente, agora vamos encerrando aqui a live. E quais as suas considerações finais aí, André? Assim, bom, para quem é constelador ou está estudando, né, é um livro que acho que vale a pena ter mesmo de cabeceira, porque tem muitos ensinamentos dentro dele. E é muito bom conhecer a vida de Bert Hellinger para desmistificar
eventuais adendos que se pode talvez colocar na constelação familiar. É muito puro. A vida dele foi, a autobiografia dele é pura constelação familiar. Então isso é muito legal, muito legal. Desmistifica, deixa mais natural as coisas e sendo natural acaba sendo surpreendente, né? Eu acho que vale a pena Olha, conhecer a ok. autobiografia e para quem não conhece Gente, agora constelação na familiar, vale a pena próxima. conhecer. Joia, obrigado aí pela tua presença, do teu Eu que desempenho agradeço. de ler o livro e tal. Foi muito bom, eu gostei bastante e tal. E agora na nossa próxima live é sobre as doenças, vai ser com a Maribel. Gente, toda semana tem uma live. A próxima live é sobre as doenças com a Maribel. Que ela deve estar, não sei se ela está aí ao vivo, mas é com ela que não vai ser no domingo, vai ser na segunda, porque no domingo eu estou no workshop, e aí a gente vai fazer ela na segunda-feira, às 19 horas. Ok, eu agradeço profundamente cada um de vocês aqui presentes, que participaram, gostei muito da presença de todos, e não dá tempo para a gente fazer, eu não abri como se diz, para perguntas, né? Mas acho que a gente conseguiu dar essas respostas em cima do que foi falando, ok? Muito obrigado, André. Gratidão aí pela Eu que agradeço. tua presença. Foi ótimo, gostei muito, viu? Muito mesmo. Ah, eu gostei também.